bem? Bem, hoje, meus alunos da turma M Júnior, nós iremos ver a segunda função inorgânica. A primeira função inorgânica que nós trabalhamos foi os ácidos. Hoje, nossa aula será sobre as bases. O que caracteriza uma base? Uma base é quando você tem o quê? OH-. De acordo com a Arrhenius, base é toda substância que em solução aquosa libera OH-, hidroxila. Então, o que vai caracterizar uma base? Você ter o OH-, né, do seu lado direito. Como nós já sabemos, o cátion fica do lado esquerdo e o ânion fica do lado direito. Então, de acordo com a Arrhenius, uma substância que quando colocada em água, em solução aquosa, ela libera o quê? OH-. Como nós vimos na última aula, o que é um ácido? Ácido é uma substância que em solução aquosa, em água, libera o quê? H+. A base não. Base é uma substância que quando você coloca em água, libera OH-. Aqui é de aquoso. Então a base tem essa característica. Você tem o quê? O OH- do seu lado direito. E aí você pode classificar a base de acordo com o número de hidroxila. Se você tem uma hidroxila só, você tem uma monobase. Se você tem duas hidroxilas, de base, e assim sucessivamente, pelo número de base de hidroxila que você tem. Lembrando uma coisa que é importante, quando você tem um ácido, ocorre uma ionização, porque o HCl, por exemplo, o ácido clorídrico, faz o quê? Ligação covalente. Então você vai formar íons. Ionização é quando você forma íons. Dissociação é quando você separa íons já existentes. Então aqui é uma dissociação, que é diferente de uma ionização. Força da base. Lembrando que o que caracteriza um ácido ou uma base ser forte é a sua capacidade de liberar H+, né, se for um ácido, ou liberar o H- sendo uma base. Uma base forte, né, que tem grau de dissociação praticamente 100%, ela está praticamente toda nessa forma dissociada, na forma de íons em solução, elas, né, você pode classificar ela. Uma base forte tem grau de dissociação praticamente 100%, ou seja, está praticamente na forma de íons, né, são as bases de metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Grupo 1, temos o sódio, o lítio, o potássio e os metais alcalinos terrosos, magnésio, bário. Lembrando que o hidróxido de magnésio é uma exceção, ela é uma base fraca. Então, base forte são as bases formadas pelos metais alcalinos e pelos metais alcalinos terrosos. Exemplo de metal, uma base com metal alcalino: hidróxido de sódio. Metal alcalino terroso, posso colocar essa aqui como uma base forte. Lembrando que a exceção é o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Base forte, teremos os metais alcalinos, né? E os metais alcalinos terrosos, exceção do hidróxido de magnésio. Base fraca, as demais bases, incluindo o hidróxido de magnésio. Isso aqui, ó. Quem lembra o que é esse íon? É o íon amônio. Então, você vai ter o hidróxido de amônio. Não confundir jamais. Quando você tem NH3, você tem quem? Amônia. NH4, mas você tem o íon amônio, o cátion. Não confundam isso. Solubilidade em água. São solúveis base de metais alcalinos e o hidróxido de amônio, pouco solúvel em água. Metais alcalinos terrosos, exemplo, hidróxido de bário. Insolúveis as demais bases. Nomenclatura, o nome. Como que a gente vai determinar o nome da minha substância, da minha base? Se ele tiver número de oxidação fixo, nós vimos a aula de número de oxidação. Os metais alcalinos, qual é a tendência dos metais alcalinos? Número de oxidação mais 1, né? Porque a tendência deles é perder um elétron. Metais alcalinos terrosos, perder 2 elétrons. Número de oxidação mais 2. Elementos com número de oxidação fixo. Como é que eu vou dar o nome da minha base? Hidróxido de nome do elemento. O que é uma base? Tem o OH-, né?
do lado direito. Então, aqui eu tenho NaOH. Hidróxido, porque é uma base, D, qual o nome do elemento? Sódio. Então, fica hidróxido de sódio. Aqui é uma base, por quê? O que caracteriza a minha base? OH. Então, qual seria o nome? Hidróxido, por ser uma base, D, o nome do elemento, cálcio. Quando o elemento tem número de oxidação variáveis, aqueles metais de transição que ficam ali no meio da tabela periódica, como é que eu faço? Você tem duas formas, é necessário saber as duas, porque você não sabe como é que na questão vai ser cobrado. Você vai botar hidróxido de o nome do elemento, e aí a terminação vai poder ser oso ou ico. O que vai determinar se é oso ou ico? O menor número de oxidação dele vai ser oso. O maior número de oxidação dele vai ser ico. Exemplo. Você sabe que a gente viu na aula de número de oxidação que o ferro ele pode ser 2+, você pode ter o ferro com número de oxidação 2+, ou você pode ter o ferro com número de oxidação 3+. O ferro, a sua base que tiver ferro 2+, ele vai ser o quê? Oso. O ferro, a sua base que tiver o ferro 3+, com maior número de oxidação, vai ser ico. Então, ó, hidróxido ferroso. Por quê? Cada hidroxila, como eu coloquei aqui, é o quê? -1. Eu tenho duas hidroxilas, -2. Quanto que tem que ser o ferro para zerar? +2. Então, esse ferro aqui é 2+. Então, você vai botar o quê? Hidróxido ferroso. Aqui, cada hidroxila é -1. Você tem 3 hidroxilas. Quanto tem que ser o ferro para zerar? +3. Então, fica hidróxido férrico. O oso para o menor número de oxidação, que é +2, e ico para o maior número de oxidação, que é +3. Ou você pode colocar em romano, hidróxido de ferro 2. Por que 2? Número de oxidação +2. Por que 3? Número de oxidação +3. Então, é necessário você saber essas nomenclaturas, porque você não sabe como é que ele vai cobrar na questão. Você sabendo que o seu elemento tem número de oxidação variado, o que for oso vai ser o menor número de oxidação. E se for ico, vai ser o maior número de oxidação. E aí você tem que saber, vamos supor, vamos fazer o contrário. Ele vai, chega e fala assim, eu tenho hidróxido ferroso. Opa, oso, então é ferro 2+. Você vai e coloca o ferro 2+ aqui. Você sabe que cada hidroxila é o quê? Né? -1. Como é que eu vou dar a fórmula? O 2 vem para cá, sem a carga, e o 1 vem para cá. Então, vai ficar como? Fe, coloca entre parênteses. Porque se você tirar o parêntese, só vai estar multiplicando quem? O hidrogênio. Então, coloca entre parênteses. Outro exemplo, alumínio, do grupo 3. Qual o número de oxidação dele? 3+, porque ele quer perder 3 elétrons. Cada hidroxila é quanto? -1. Como é que eu vou achar a fórmula? O 3 vem para cá e o 1 vem para cá. Lembrando que a carga não vai, só o número. Al, 3. O 1 não é necessário colocar. Então, o que fica fácil de entender é, alumínio não tem carga 3+? Quantas hidroxilas é necessário para eu neutralizar? 3 hidroxilas. Foi? E essa é a nossa aula de bases.